Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 187. Um lobo lá, um lobo aqui, lobos em todos os lugares. À tarde daquele dia, um homem musculoso de cabelos brancos caminhava pelas ruas perto da casa de seu pai enquanto estava acompanhado por uma mulher de longos cabelos loiros. O homem de repente parou de andar e começou a olhar ao redor. O que foi, Johnny? Judy, a amante do homem, perguntou. Ele olhou em volta e disse, não está muito quieto. Judy não entendeu, olhou em volta e viu que de repente eles se viram sozinhos no meio da rua. Ela tinha certeza que eles estavam cheios de gente há alguns instantes. Johnny, Judy estava prestes a dizer algo, mas de repente Johnny disse, fique atrás de mim. Mas, Judy queria protestar, mas ela não podia. Johnny olhou para trás enquanto seus olhos brilhavam azul safira, sem discussão. Os olhos de Judy brilharam dourados por alguns segundos, e ela sentiu, depois ficou atrás de Johnny. Apesar de ser seu amante, Johnny ainda era seu alfa, então ela teve que obedecê-lo. Johnny olhou para cima, sentiu algo se aproximando em alta velocidade e logo caiu na frente dele. A explosão que Johnny esperava não aconteceu, pois o homem caiu tão habilmente que nem causou danos ao chão. Logo Johnny viu um homem moreno de cabelos brancos olhando para ele. Anderson. Johnny rosnou no final. Jonathan Licos, filho do ex-general Adam William Licos. Que decepção você é. O. Os olhos de Johnny tremeram um pouco. Apesar de ser filho de um ex-general que é um homem muito respeitado, tudo que você tem para mostrar é isso. Anderson nem parecia ter palavras para descrever sua decepção. Os melhores genes não ditam a personalidade de um indivíduo, hein? Anderson abriu um pequeno sorriso desdenhoso. Ele olhou para a mulher atrás de Johnny com um olhar neutro, então rapidamente perdeu interesse. Não é da sua conta, filho da puta. Preocupe-se com sua própria vida. Johnny rosnou. Você ainda está tão desbocado como sempre. Foda-se. Fora. Um momento de silêncio caiu enquanto os dois homens olhavam um para o outro até que Johnny perguntou. Anderson, se você está aqui, então. Claro, um lobisomem alfa nunca anda sozinho. Você deveria saber disso porque você também é um. Johnny olhou para o alto de uma casa e viu uma mulher morena olhando para ele com olhos desdenhosos, como uma deusa encarando um mortal. Johnny apertou os olhos. Ele não gostou dos olhos daquela mulher e rapidamente desviou o olhar. Ele olhou para um beco atrás dele e viu um homem alto com um rabo de cavalo. Então olhou pela janela e viu 2 homens. 4 pessoas. Ele estava cercado, e nem percebeu isso acontecendo. Isso é muito pouco vindo de alguém que é filho do rei, lobisomem. Os olhos de Judy se arregalaram quando ela ouviu o que Johnny disse. O sorriso do homem cresceu. Ao contrário do meu irmão mais velho de você, eu não saio por aí coletando lixo para minha matilha. Eles são os melhores dos melhores. O que você disse? Johnny ergueu as mãos e parou Judy. Não faça nada. Estamos em desvantagem. Lutar agora é apenas suicídio. Johnny falou em um tom anormalmente sério. TSK, covarde como sempre. Anderson perdeu o interesse quando viu a atitude de Johnny. Ele só queria testar o homem depois de muito tempo, e viu que ainda não havia mudado. Ele ainda era um covarde. Ele é muito diferente do pai. Se ele fosse o pai dele, ele teria lutado sem se importar com nada. Eu gosto mais desse tipo de atitude. Anderson pensou enquanto olhava para Johnny. Johnny não disse nada e não se importou com as palavras do homem na frente dele. Agora sua prioridade número 1 era a mulher atrás dele. Onde está o seu alfa? Ele estava falando sobre o pai de Johnny. Eu não sei. Eu não me importo. Eu não sou mais parte de seu bando. Oh! Anderson olhou Johnny de cima a baixo e sentiu que havia uma pequena conexão com ele e Johnny ainda. Que significa que ele ainda fazia parte do bando de seu pai. Anderson colocou a mão no queixo e começou a pensar. Ele parecia ter decidido alguma coisa. Johnny, você deveria voltar para a matilha do seu pai. Ele olhou para Johnny com um olhar sério. Seu eu atual é muito fraco, e lembre-se, existem muitos seres que querem nos caçar, especialmente um lobo alfa como nós. Os olhos de Anderson brilharam azul safira. Apesar de arrogante, Anderson ainda era filho do rei, por isso se preocupava com seu pacote. Afinal, todos os lobos que têm ligação com seu pai fazem parte de sua matilha. É como uma grande família. Nunca. Ele não ia voltar para o bando de seu pai, pois sabia que, para voltar ao bando de seu pai,
Ele tinha que abandonar suas mulheres, e isso ele nunca faria. Os olhos de Anderson se contraíram. Entendo. Você parece determinado a seguir um caminho sozinho. Se isso continuar, ele vai se tornar um ômega. Esse tolo, ele não sabe das consequências. Você terminou? TSK. Em um piscar de olhos, Anderson apareceu na frente de Johnny e olhou nos olhos de Johnny como se ele fosse um ser capaz de olhar dentro da alma de uma pessoa. Gole. Johnny engoliu em seco quando sentiu a pressão do homem à sua frente. Ele se sentiu muito pequeno. Johnny, lembre-se. Você não é um lobo comum, você é um alfa. Se você deixar completamente a matilha do meu pai. Lentamente, seu sorriso começou a crescer. Nós vamos te caçar até o fim. Os olhos de Johnny ficaram frios. É uma regra tácita que se um alfa deixar a matilha do meu pai, ele será morto. A competição deve ser eliminada. É assim que o Rei dos Lobos funciona. E seu pai sabe disso. É por isso que ele não disse nada sobre sua rebelião ao rei. Se você não fosse estúpido, você teria entendido as intenções de seu pai de não abandoná-lo completamente. Anderson podia mais ou menos imaginar o que estava acontecendo com a família do ex-general, pois isso não era incomum. Afinal, como lobisomens alfa, cada um tinha um orgulho inerente em criar sua própria matilha e seguir seu próprio caminho. Daí eles vão se desvencilhar do rei lobisomem. Isso era bastante comum. E o rei lobisomem sabia disso. Ele não era tolo. Ele sabia que os números eram responsáveis por sua força e, por isso, fez de tudo para reunir o maior número possível de lobos comuns e lobos alfa. Mas Anderson dá um tapinha no peito de Johnny levemente. Lembre-se, Buddy. Traições não são permitidas. Ou você está conosco ou está contra nós. Fuxe. Logo o homem desapareceu com uma velocidade impressionante, velocidade que Johnny não conseguia nem acompanhar. Quando Johnny sentiu os olhos em seu corpo desaparecerem, seu rosto ficou feio, os dentes começaram a crescer e uma pressão começou a sair de seu corpo. Grrrrr. Ele estava irritado, mas além de irritado, estava preocupado. Craque, craque. Ele cerrou o punho com tanta força que seus ossos começaram a quebrar. João. Ouvindo a voz de Judy, Johnny de alguma forma começou a se acalmar lentamente. Ele respirou fundo e deixou o ar sair do peito. Reúna as meninas. Precisamos conversar. Ele decidiu fazer alguma coisa. Ele não ia ficar sentado enquanto outros decidiam o que ele deveria fazer. Judy assentiu, e ela se acalmou quando viu Johnny se acalmar. O que você vai fazer? Adquira informações. Se Anderson, o filho do rei lobisomem, está aqui, é porque ele está atrás de algo ou alguém. Se for um objeto, Johnny não tinha ideia do que ele estaria procurando. Mas se for uma pessoa, Johnny só consegue pensar em uma pessoa. O novo conde dos vampiros. Alucard. O assunto de uma nova contagem era um assunto quente na comunidade sobrenatural, e o Rei dos Lobos definitivamente estaria interessado nesse homem. Vamos, eu vou te levar para casa. Johnny falou e começou a andar em uma direção. Ok. Ponto. O que você acha, João? Anderson perguntou a um de seus subordinados enquanto olhava para Johnny de uma distância considerável. O que você quer dizer, Anderson? João, um homem alto e magro com cabelos dourados e olhos negros, perguntou. Não se faça de bobo. João ficou em silêncio e olhou para Johnny, como o filho mais velho. Ele tem potencial, mas por ser um lobisomem alfa, ele cresceu arrogante, pensando que pode fazer o que quiser. Se isso for eliminado, ele se tornará uma boa força para o rei. Desinteressante. Anderson falou. Oh! Julian olhou para Anderson. Por que você acha isso? Um lobisomem alfa que perdeu sua vontade não pode mais ser chamado de lobisomem alfa. Ele é apenas um leão que teve suas garras e presas removidas. Os 4 subordinados ficaram em silêncio. De qualquer forma, eu dei a ele meu aviso. Ele decide o que vai fazer a partir de agora. Espero que ele faça a escolha certa. Seria realmente uma pena ter que matar um lobo alfa de seu pedigree. Suspiro. Você é muito sentimental com os lobos, Anderson. Lisa falou com um pequeno sorriso neutro. Eu não posso evitar. Eu cresci ouvindo do meu pai que todos em seu bando são minha família, e subconscientemente, eu também acho. Os subordinados de Anderson exibiram um leve sorriso. Eles gostaram um pouco desse lado gentil de Anderson. De qualquer forma, vamos visitar o ex-general. Sim. Ponto. Naquela mesma tarde.
Um homem alto com olhos vermelhos sangue estava parado em frente a um portão enquanto olhava para os olhos azul safira de um homem que tinha um bigode bastante elegante. Professora. Victor. Não, devo chamá-la de Conde Alucard agora. Adam exibiu um leve sorriso. Sim, antes de fazer uma breve visita ao inimigo de sua esposa, Victor decidiu visitar alguém que não via há muito tempo. Seu professor universitário, Adam William Licos, e também o homem que era pai de seus amigos de infância. A princípio, ele havia decidido visitar Andreu, mas seu amigo não estava em casa. Como ele estava com preguiça de procurá-lo, ele pensou, por que não visitar meu professor? Então, ele não se importava nem um pouco que seu professor fosse um lobisomem alfa. Na verdade, essa era a melhor parte. Ele realmente era um homem aleatório. Você pode me chamar do que quiser, professor. Victor falou com um pequeno sorriso no rosto. Victor podia sentir algo que não havia sentido antes e podia dizer que aquele homem na frente dele era forte. Incrivelmente forte. Tão forte que ele estava animado para lutar com ele. Mas não foi para isso que ele veio aqui hoje. Ainda não. Oh! Eu gosto da sua confiança. Adam falou com o mesmo sorriso. Por que você veio à minha humilde morada, Victor? Posso entrar? Victor ignorou sua pergunta e perguntou. Adam perdeu o sorriso e continuou a olhar para Victor com um olhar neutro enquanto ele parecia estar avaliando o homem de cima a baixo. O sorriso de Victor tornou-se predatório quando viu seu professor hesitar. Oia. Um alfa poderoso tem medo de qualquer mero vampiro. Olhando para o sorriso de Victor, uma vez estourou na cabeça de Adam, e então ele estalou a língua. TSK, você realmente sabe como provocar alguém. Com quem você aprendeu isso? De você e meu pai. É claro. Eu não me lembro de ter ensinado isso a você. Aprendi observando. TSK. Ele estalou a língua novamente. Tudo bem, entre. Mas se você fizer alguma coisa, eu vou te matar. Todo mundo diz isso. As luvas de Victor começaram a brilhar um pouco, e lentamente Victor caminhou em direção ao portão. E como por magia, seu corpo passou pelo portão e entrou na terra de Adão. E pensar que você já sabe fazer isso. Quantos anos você tem mesmo? Você ficou senil? Eu tenho a mesma idade de sua filha. Isso é uma merda de merda. Um vampiro com menos de 100 anos já pode usar essa técnica. Que tipo de monstro ele é? Victor não entendeu a reação do homem. Nada, vamos entrar. Sim, um olhar irritado apareceu no rosto de Adam, e pare com esse sorriso irritante. Isso me lembra uma memória que eu não quero lembrar. Conte-me mais sobre isso. Não é grande coisa, apenas uma história sobre um demônio ruivo. Demônio ruivo. Você está falando sobre Scatash Scarlet? Você conhece ela? Claro, ela é minha sogra e minha professora. Victor exibiu um pequeno sorriso orgulhoso. Adam abriu a boca em choque. Victor estreitou os olhos. Eu pensei que você já sabia disso? Seus filhos não te contaram. Adam colocou a mão no queixo enquanto tentava lembrar se eles tinham dito algo sobre isso no passado ou não. Eu não me lembro. Victor olhou para Adam com um olhar de pena. Você não está realmente ficando senil? Você tem certeza absoluta? Várias veias começaram a pipocar na cabeça de Adam. Cala a boca, pirralho. Diferente de você, eu não me preocupo com pequenos detalhes sobre sanguessugas. Eu não me importo. E eu estou aposentado. Eu chamo de besteira. TSK, pare de falar bobagem e entre. Antes que eu te expulse. Mas eu já estou em. Victor abriu um pequeno sorriso. Esse filho da puta. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 188. Um lobo lá, um lobo aqui, lobos em todos os lugares. Dois homens estavam sentados no grande sofá no quintal de uma casa. O quintal de Adam era grande. Não tão grande quanto o que havia atrás da mansão de Violette, mas era grande o suficiente para caber várias pessoas em um churrasco, mesmo tendo sua própria piscina grande. Com apenas um olhar, os visitantes podiam ver o cuidado e atenção que Adam havia colocado neste quintal. Tudo aqui tinha sido personalizado, nos mínimos detalhes para se adequar ao gosto de Adam. Churrasco, hein? Victor olhou para o quintal com um olhar nostálgico, lembrando como muitas vezes vinha aqui quando era mais novo. Ele tentou se lembrar do sabor da carne que sempre comeu aqui, e quando se lembrou, abriu um pequeno sorriso satisfeito.
Adam olhou para Victor com o canto do olho e exibiu um sorrisinho imperceptível, já que, apesar de ter seus preconceitos contra vampiros, o velho ainda conseguia ver o velho Victor naquele homem que estava ao seu lado. Ele havia mudado completamente na aparência física, estava mais alto, mais forte e tinha essa confiança inabalável que você podia ver no pequeno sorriso que ele fez. Mesmo sob o olhar de um alfa como Adam, o homem continuou sorrindo como se tivesse achado tudo engraçado. Mas Adam sabia que não era isso. Victor não era do tipo arrogante. Ele é do tipo que gosta de diversão, e parecia que ele compartilhava algo semelhante com lobisomens. Sua diversão foi encontrada na luta. Como ele sabia disso? Bem, ele teve muito tempo para ver Victor crescer. Victor sempre teve uma personalidade poderosa, mas foi suprimida devido à sua falta de força e doença prevalente. Achei que ele sofreria com os vampiros porque ele tem o sangue dourado, mas ele parece estar indo bem, pensou Adão. Ele também não podia ignorar o fato de que, apesar de ser de tarde, Victor não parecia ser afetado pela luz do sol. Na verdade, ele estava tomando banho de sol, o que para um lobisomem como Adão era um pouco ridículo. O clã da neve. Eles encontraram uma maneira de fazer os vampiros andarem na luz do sol? Adão se perguntou. Ele achava que isso era perigoso, mas isso não é da minha conta. Estou aposentado. Ele se recusou a abandonar seu estilo de vida. Então, garoto, por que você veio aqui? Por nada, eu só vim visitar um velho amigo. Victor respondeu enquanto olhava para o jardim com um rosto sereno. Adam olhou para Victor com um olhar neutro, enquanto seu rosto dizia, você está falando sério? O que? Victor olhou para Adam com o canto do olho. Por que você está fazendo essa cara como se alguém tivesse roubado seu chocolate? Só porque eu sou um vampiro agora, eu não posso visitar meu amigo? Quero dizer, isso normalmente acontece. Foda-se a normalidade, eu faço o que eu quero. Ele falou com absoluta confiança enquanto seus olhos se demoravam no jardim. Oh! Adão exibiu um pequeno sorriso. O que Victor mais odiava era essa história. Ah, isso não é normal. Vampiros e lobisomens não podem ser amigos. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode fazer isso. Toda vez que Victor ouvia algo assim, ele esticava o dedo médio e dizia um foda-se. Eu faço o que eu quero, cadela. E daí se seu amigo de infância for um lobisomem? Isso não muda nada. E daí se o pai de seu amigo é um lobisomem alfa? Isso não muda nada. Victor é um vampiro, e por causa disso, ele não pode falar em tom amigável com seu amigo de infância. Victor dizia, foda-se. Só porque seus amigos de infância são de outra espécie que aparentemente está em conflito com a espécie da qual ele fazia parte não mudou nada. Só porque você é um vampiro, não significa que você deve agir como um emo. Só porque você é um lobisomem não significa que você tem que agir como um idiota. Para Victor, isso é apenas besteira. Ele observará uma situação, avaliará e tomará uma decisão. Ele odeia o pensamento de rebanho e gosta de tomar suas próprias decisões. Mesmo que sua decisão esteja errada no futuro, ele não se importa, ele deixará as consequências para o futuro Victor. Victor não gosta de ser acorrentado, e esse pensamento veio do fundo de seu coração. Olhando nos olhos de Victor que estavam brilhando vermelho sangue, de alguma forma, Adam não pôde deixar de compará-lo ao Rei dos Lobos. Não se tratava de força, era outra coisa. Ele podia sentir uma sensação de apreensão, um sentimento que ele só sentia ao conhecer o Rei dos Lobisomens. De qualquer forma, velho. Uma vez estourou na cabeça de Adam. Ele ainda era jovem, sabe? Quem é você? Adam ia dizer algo, mas Victor o interrompeu dizendo, quando você vai conseguir uma esposa? Adam apenas abriu a boca em choque. Quero dizer, apesar de ser velho, você não parece velho, então. Vai encontrar uma mulher lobisomem, tenha snus-nu e crie mais filhos. Eu quero ver meus netos. Quem é você, porra da minha mãe? Isso é o que Adam queria gritar agora. Foda-se. Adam levantou o dedo médio para Victor. Ah! Victor riu divertido. E logo se fez silêncio no local. Os dois homens pararam de falar e observaram o jardim em silêncio. Alguns minutos se passaram e Adam de repente perguntou, aquele incidente na velha mansão, foi você, certo? Sim. Por que você fez isso? Ele perguntou curioso. Ele não parecia zangado ou estava sentindo qualquer simpatia pelos humanos, apenas parecia curioso. Você já ouviu a frase,
Aqueles que erguem espada contra outro devem estar preparados para receber retaliação? Sim, eu ouvi isso há muito tempo. Ele se lembrou de sua mãe dizendo algo semelhante no passado. Foi o que aconteceu naquele dia. Adam ia dizer algo, mas parou quando ouviu o que Victor disse. Você tem visitas. Adam estreitou os olhos, tateou ao redor, e não sentiu nada, mas alguns segundos se passaram, e então ele sentiu 5 seres se aproximando. Os olhos de Adam se arregalaram. Como você os notou? Segredo. Victor exibiu um pequeno sorriso. Esse garoto. Uma vez estourou na cabeça de Adam. Esse menino tem o dom de provocar as pessoas. Ele pensou. Eles chegaram. No momento em que Victor falou, 5 indivíduos apareceram. Adam e Leon. Você é. O homem abriu bem a boca. Ele nunca pensou que encontraria quem procurava aqui. Victor exibiu um pequeno sorriso amigável e olhou para os indivíduos com seus olhos especiais. Sup, meninos e menina. Menina. Oh! Victor concentrou sua atenção na mulher quando de repente se levantou de onde estava sentado. E caminhou em direção à mulher. A mulher estreitou os olhos um pouco. Ela se sentiu estranha quando sentiu o olhar de Victor como se o homem pudesse ver tudo sobre ela. Era como se ela não pudesse esconder nada dele. Quando ele estava perto o suficiente da mulher, um homem de pé ao lado da mulher falou. Afaste-se. Ele tentou tocar Victor, mas ele apenas tocou o ar como se Victor tivesse passado por sua mão. Oh! O sorriso de Adam cresceu um pouco. O que, antes que os outros subordinados de Anderson fizessem alguma coisa. Anderson levantou a mão e impediu o grupo de agir. Anderson! Deixe-o em paz. Os olhos de Anderson brilharam de curiosidade. Victor começou a andar ao redor da mulher enquanto a observava com os olhos. Ele observou cada centímetro da mulher com os olhos, então parou na frente da mulher e se agachou um pouco, olhando para o abdômen treinado da mulher com olhos curiosos. Ele parecia um homem que estava avaliando uma mulher de uma maneira estranha, talvez um pervertido. Pelo menos era o que parecia para aqueles que não conheciam a habilidade de Victor. A mulher se sentiu estranha, vendo claramente que Victor não estava olhando para ela com olhos lascivos, enquanto tudo o que ela podia sentir dele era curiosidade. De repente ele se levantou e falou olhando nos olhos da mulher. Mulher, você é estranha. Essa era a opinião honesta de Victor. A mulher na frente dele estava emitindo uma espécie de aura que ele nunca tinha visto antes, e ele não conseguia nem ver a cor exata da aura dela. Era muito estranho. Isso não é uma coisa muito legal para se dizer a uma mulher. Victor exibiu um leve sorriso. Sim, de fato. Mas então ele se virou e voltou para onde estava sentado. A casa de Adam e sua própria casa. Eles são alguns dos poucos lugares que ele não se importava de sentar sem ter que criar um trono de gelo. Mas isso não muda o fato de que você é estranho. Victor continuou enquanto caminhava. Victor sentou-se no sofá, olhando para o céu, e viu que ainda era tarde. Já que você parece ter algo importante para discutir, pode fingir que eu não existo. Victor se deitou no sofá sem colocar os pés para cima. Claro, ele não iria. Ele não era um homem rude. Ele tirou um par de óculos vermelhos do bolso e os colocou. Logo, ele fechou os olhos, e como que por mágica, ele dormiu. Um silêncio desceu sobre o local, e todos olharam para Victor com um olhar inexpressivo. Este homem não é muito confortável. Ele realmente vai ignorar nossa existência. E por que ele dormiu tão rápido? Os subordinados masculinos de Anderson queriam tanto gritar agora. Um homem livre. Anderson já sabia qual era a personalidade de Victor. Uma personalidade individualizada enquanto ignorava o mundo. Essa era a sua avaliação de Victor e, de certa forma, ele não estava errado. A mulher olhou para Victor com um olhar neutro, aparentemente pensando em várias coisas. Ah! Professor. Victor acordou de repente e levantou um pouco os óculos. O que? Ele exibiu um leve sorriso. Eu não julgo seus gostos, afinal, você é um homem adulto. Mas se você quiser fazer um gangbang, não me chame. Eu não vou participar. Eu sou um homem casado, e eu prometo a você que também não vou contar isso para sua filha. É entre nós, um segredo de irmão. Então Victor abaixou os óculos e voltou a dormir. Victor era um homem que sabia cuidar de seus amigos. Ele definitivamente manteria o que aconteceu aqui em segredo. Craque, craque. Todos podiam ouvir os sons de algo quebrando. O que foi isso? Foi a paciência de Adam, claro.
Veias começaram a pipocar nas cabeças de Adam e Anderson. Até os subordinados de Anderson e a mulher estavam irritados com Victor agora. Mas como um adulto mais velho, ele conseguiu manter a calma e disse: esqueça esse garoto, me diga o que você quer aqui. O sorriso de Victor cresceu um pouco quando ouviu o que Adam disse, mas logo desapareceu como se nunca tivesse existido. Eu queria te perguntar algo sobre o seu filho mais velho. E eu queria perguntar se você sabia da localização do Conde Alucard ou se você tinha alguma pista de onde ele estava, mas eu nunca pensei que o encontraria aqui. Vocês são próximos. Ponto. Meu filho. Adam ignorou a pergunta de Anderson e fez sua própria pergunta. Sim, ele ainda faz parte do seu bando. Anderson olhou para Adam. Claro que ele está. Ele está apenas em um momento de rebelião. Não foi isso que ele disse. TSK. Apenas ignore-o. Ele é um garoto estúpido. Ouvir você chamá-la de seu filho é engraçado. Você sabia que para os padrões humanos, ele é quase um homem de meia-idade? Não importa, para mim, ele ainda é uma criança. Eu vejo. Agora me diga. Por que ele está aqui? Anderson perguntou enquanto seus olhos brilhavam azul safira por alguns segundos. Adam pensou sobre o que dizer, e quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, todos ouviram. Lisa, o que você está fazendo? Adam e Anderson olharam para Lisa e viram a mulher se aproximando de Victor em alta velocidade enquanto seus olhos brilhavam dourados. Ela parecia bastante irritada. Morrer. Lisa cerrou o punho e atacou o Victor com todas as suas forças, mas assim que seu punho estava prestes a atingir o rosto de Victor, algo de repente aconteceu que deixou todos sem palavras. Victor levantou a mão, capturou o punho da mulher e, com um gesto de artes marciais, desviou a força do ataque da mulher para cima, fazendo com que a mulher perdesse o controle de seu próprio corpo. E antes que a mulher ou qualquer outra pessoa pudesse entender o que aconteceu, a mulher caiu no colo de Victor, que estava sentado em algum momento do processo. Mulher, você está muito tensa. Que tal relaxar um pouco? Victor exibiu um pequeno sorriso sorrateiro. Me solte. A mulher colocou a mão na boca. Ela não entendia por que ela gemeu agora. Victor tocou levemente o abdômen treinado da mulher. Experimente um pouco da técnica que meu mestre me ensinou e se acalme. Você está muito tenso. Um pequeno relâmpago saiu do dedo de Victor e foi para o abdômen da mulher. Eu esqueci de dizer, não fique muito relaxado, ou você pode morrer. Ela estava prestes a dizer algo, mas Victor liberou outra corrente elétrica perto da área onde a irmã mais nova da mulher estava. Incoerentemente, a mulher fechou as pernas com força. Alguma coisa estava vindo. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 189. Um lobo lá, um lobo aqui, lobos em todos os lugares. 3. Inconscientemente, a mulher fechou as pernas com força. Alguma coisa estava vindo. Mas ela segurava aquele algo. Ela não iria demonstrar uma ação vergonhosa na frente do filho do rei. Não a subestime. Ela era uma mulher forte. Ela abriu os olhos um pouco, e vendo a falta de reação de seus amigos, ela pensou, por que ninguém está me ajudando? Mas logo seus pensamentos se transformaram em uma folha em branco quando ela sentiu esse homem odioso falar algo em seu ouvido. Está tudo bem. Victor tocou levemente uma área do pescoço da garota, e uma corrente elétrica saiu de seu dedo. A mulher arregalou os olhos e gemeu. Está tudo bem. Não se segure, relaxe seu corpo. Victor tocou levemente uma área logo acima da bunda da garota, e novamente uma corrente elétrica saiu de seu dedo. Prepare. Fuxou um líquido suspeito e esguichou de uma área importante da mulher. Talvez ela não fosse uma mulher tão forte. Você ainda não desmaiou? Como esperado pela resistência dos lobos. O sorriso de Victor cresceu quando ele se sentiu desafiado quando a mulher não desmaiou. E então, como um massagista experiente, Victor tocou cada parte do corpo da mulher, evitando as partes importantes, é claro. Afinal, ele não queria ser acusado de assédio sexual. Tudo o que ele estava fazendo aqui era uma massagem. Não é culpa dele que a mulher estivesse reagindo assim. Definitivamente não é culpa dele. Pare. A mulher gemeu como uma garota inocente, uma visão muito diferente vinda da mulher calma e séria que ela se apresentava como antes. Apenas relaxe,
E deixe tudo comigo. Eu não quero. Hugo. Ela parecia que ia dizer alguma coisa, mas ela apenas se contorcia e não conseguia formar pensamentos coerentes. O prazer que ela estava sentindo agora era perigoso. Ela sentiu que poderia morrer se relaxasse demais. E ela não estava errada. Você não vai fazer alguma coisa? Adam apontou para Victor, pois achou estranha a falta de reação de Anderson. Oh, certo. Ele ficou tão surpreso com a série de gemidos vindos de Lisa que seu cérebro desligou por alguns segundos. Ou minutos. O mesmo aconteceu com os subordinados de Anderson. Devido à visão incrível na frente deles, seus cérebros desligaram completamente. Quando Anderson tentou avançar para parar Victor, todos ouviram a voz do homem, feito. Anderson e seus subordinados ficaram estupefatos novamente. Victor parou de massagear o corpo da mulher e não a tocou mais. Ele apenas descansou o braço no apoio de braço e olhou para a mulher com um pequeno sorriso no rosto. Ele estava esperando que algo interessante acontecesse. A aparência da mulher era uma bagunça total. Seu cabelo estava desgrenhado e suas roupas, que eram minúsculas, ameaçavam revelar as partes importantes dela. Líquidos suspeitos estavam vazando de um lugar importante, e ela estava muito suada como se estivesse travando uma longa batalha. Ela estava muito atordoada e completamente vermelha no rosto, sua respiração estava desorganizada e ela tinha um grande sorriso no rosto. Isso foi tão bom. Como se estivesse em câmera lenta, a mulher começou a cair em direção ao sofá. A mulher deitou-se e depois caiu no mar da inconsciência. Kao, a mulher que era uma guerreira respeitada pelos lobisomens, foi derrotada por uma simples massagem. Todos a encaravam de boca aberta. Com apenas alguns movimentos, ele foi capaz de fazer isso com uma mulher séria que raramente sorria. Todos os homens olharam para Victor em choque. Este homem era assustador de várias maneiras. Os olhos de todos os homens brilharam um pouco ao olharem para Victor, pois todos pensavam a mesma coisa. Se eu pudesse aprender essas técnicas, eles sentiram que sua vida noturna seria mais interessante se eles pudessem aprender essa técnica. Como esperado. Esta técnica é esplêndida. Victor assentiu várias vezes com satisfação. Ele ficou satisfeito com a reação da garota. Victor olhou para a mulher e pensou, acho que exagerei. Costumo usar esse nível de intensidade quando treino nos katachi. Fiquei um pouco empolgado, demais quando vi que ela aguentava uma massagem leve. Tanto faz, isso não é problema meu, e agora o que esses homens vão fazer? O sorriso de Victor cresceu um pouco em antecipação. Ele estava esperando algum tipo de reação dos homens, e se eles decidissem lutar com ele, seria ainda melhor. Mas preciso levá-los para outro lugar primeiro, não quero danificar a casa do professor. Mas, uma vez, os homens se sentiram estranhos. Como homens, eles podiam entender outros homens e, neste exato momento, Victor não tinha excitação ou desejo lascivo pela mulher deitada. Ele apenas transmite uma sensação de realização, como se tivesse feito um bom trabalho e, de alguma forma, estivesse animado. Eles podiam sentir o desejo de lutar vindo do vampiro. Alguns segundos se passaram e nada aconteceu. Os homens não reagiram como Victor esperava. Bem, como ele estava com preguiça de esperar, Victor olhou para a mulher. Victor afastou um pouco a mulher dele e deitou-se novamente. Percebendo que os homens ainda olhavam para ele, Victor falou, desculpe interromper, vocês podem continuar. Victor pegou os óculos que caíram no sofá em algum momento, colocou-os e fechou os olhos. Os homens tinham tanto para falar agora que simplesmente não conseguiam expressar suas emoções. Primeiro, porque esse vampiro é tão estranho. Ele não percebe a situação em que está. Ele está tratando este lugar como se fosse sua casa. Ele realmente ignorará a bela mulher deitada ao lado dele. Ele não vai fazer nada. Nem mesmo olhando com olhos lascivos. Ele é gay. Segundo, o que é essa técnica? Terceiro e mais importante. Eles também podem aprender essa técnica. E quarto, que não era muito importante, os subordinados olhavam para o líder com um olhar estranho porque o Anderson não estava fazendo nada. Este homem está certo da cabeça. Ele não era assim para aquela mulher. Vamos. Como pode um bom simp não proteger sua deusa? Lobisomens definitivamente não estão bem em suas cabeças. Fiz a escolha certa de não deixar minha filha se aproximar dessa abominação. Adam parecia ter chegado a uma conclusão embaraçosa.
Uma hora depois. Curiosamente, ninguém veio interromper Victor durante seu sono, e até mesmo o próprio vampiro não entendeu, pois esperava que alguém o atacasse ou algo assim. Mas, inesperadamente, nada aconteceu e, como ele não se sentiu ameaçado, acabou adormecendo. Mas não se confunda. Ele pode estar dormindo, mas quem era Victor? Ele era o homem que foi treinado por Scatachi, e ele poderia reagir a qualquer tipo de intenção assassina que surgisse em seu caminho. Mesmo dormindo. Como Scatachi disse no passado enquanto treinava Victor, um bom guerreiro deve estar preparado para todas as situações. E por causa desse pensamento, ela atacaria Victor em qualquer oportunidade, mesmo quando ele estivesse dormindo. Embora ela nunca tenha atacado quando eles estavam dormindo juntos. Uma mulher estranha mesmo. HMM. Uma mulher alta de pele bronzeada com longos cabelos pretos completamente desgrenhados abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que a mulher viu quando abriu os olhos foi uma roupa preta, e parecia que ela estava dormindo em cima de alguém. Ela demorou um pouco para processar o que estava acontecendo, quando a mulher olhou para cima e viu o rosto de um homem de pele pálida que parecia estar dormindo. Quando ela viu o rosto do homem, de repente, várias lembranças começaram a ressurgir em sua mente. Seu rosto ficou completamente vermelho de vergonha, mas além do constrangimento que ela estava sentindo agora, ela estava sentindo outra emoção. Fúria. Ela estava brava com esse bastardo. Como ele ousa fazer isso? Como ele ousava fazê-la sentir aquelas sensações estranhas? Eu vou matá-lo. A mulher parecia determinada a matar Victor, mas quando viu o rosto do homem dormindo pacificamente, ele parecia tão bonito para ela, parecia tão inocente, e logo ela sentiu um pouco de satisfação em seu coração, e um pensamento começou a surgir em sua mente. Talvez eu devesse matá-lo outra hora. Ela abriu um pequeno sorriso. Errado. Ela balançou a cabeça várias vezes e pensou, eu vou matá-lo. Agora. Aquele bastardo me humilhou. Isso é imperdoável. Talvez mais tarde. Ela se afastou novamente. Não. Vou matá-lo agora. As mulheres eram difíceis de entender. Enquanto a mulher pensava no que fazer, o tempo começou a passar e logo a noite chegou. Victor de repente abriu os olhos que brilhavam de uma forma perigosa. A mulher se assustou com a ação repentina do homem. A intenção de matar começou a vazar de seu corpo e se espalhou ao redor dele. Gole. Como Liz estava mais próxima de Victor, ela podia sentir tudo, e ficou paralisada. Ela nunca tinha sentido uma intenção tão forte antes. E isso foi incrível. Ele era incrivelmente forte. Esta mulher está bem da cabeça. Está na hora. Sua voz ecoou por toda a casa e, como se desafiasse a gravidade, seu corpo começou a flutuar para cima. Uá! A mulher parecia que ia dizer alguma coisa, mas parou de falar quando Victor endireitou seu centro de gravidade e a pegou como uma princesa. Parece que você está querendo matar alguém, Alucard. Victor virou o rosto e olhou para o homem moreno. Sim, eu vou, Anderson. Oh! O homem olhou para o sorriso de Victor com um rosto interessado. Victor apontou para Anderson. Anderson, o filho do rei lobisomem, da próxima vez que nos encontrarmos, eu quero lutar com você. Os círculos mágicos da luva de Victor brilharam intensamente. O sorriso de Anderson cresceu. Pela reação do homem, ele definitivamente gostou do que ouviu. Ah, nós definitivamente vamos lutar. Afinal, foi para isso que eu vim te encontrar. Vendo como o homem reagiu às suas palavras, o sorriso de Victor cresceu de uma forma tão distorcida que assustou um pouco os subordinados de Anderson. PFFFT. Victor tentou segurar o riso, mas... ele não conseguiu. Sua risada foi tão alta que os móveis da casa de Adam começaram a tremer um pouco e, embora soasse como uma risada insana, não era. Foi uma risada de felicidade. Victor podia dizer que o homem à sua frente era forte e, acima de tudo, não era um covarde. Uma pequena antecipação de seu próximo encontro começou a crescer no coração de Victor. Rapaz, você vai incomodar os vizinhos. Adam apareceu de repente com um rosto irritado. Victor parou de rir e olhou para Adam. Professor, cuide-se. E tente encontrar uma esposa logo. Quero ver meus netos. Veias estalaram na cabeça de Adam. Rapaz, eu sou mais velho que você. E você não é meu pai. Claro que não. Eu nunca deixaria meu filho ter esse bigode ridículo. O que?
Uma intenção assassina começou a vazar do corpo de Adam. Ele não vai perdoar um insulto ao seu bigode. Rumble, rumble. O corpo de Victor foi coberto por um raio enquanto exibia um sorriso inocente. Ele então disse: vejo você no futuro, Ciel. Estrondo. Um raio pareceu atingir o corpo de Victor. Fuxa, ele subiu no céu como um foguete dourado e, quando alcançou as nuvens acima, disparou em uma direção. Boron. 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 3 estrondos sônicos seguidos foram ouvidos, e logo tudo que todos podiam ver era uma trilha dourada no céu. Aquele idiota. O que aconteceu com aquela coisa de vampiro sobre não atrair atenção? Adam realmente queria estrangular Victor agora. Parecia que desde que Victor se tornou um vampiro, ele adquiriu uma experiência em provocar as pessoas. Ele até parecia fazer isso inconscientemente. E, apesar de ser irritante, por algum motivo, Adam não conseguiu odiar Victor. Foi um sentimento estranho. É porque o conheço desde pequeno. Adam sentiu que era por causa disso também, apesar de ter se tornado um vampiro. Victor nunca o desrespeitou. Apesar de ser um vampiro, ele ainda o chamava de professor e o respeitava como antes. Adam gostou disso, e mesmo que ele não gostasse de sanguessugas, ele sentiu que não se importava se esse vampiro fosse Victor. Seu carisma era tão grande. Uma coisa eu tenho que admitir, ele sabe sair com estilo. Julian, um homem alto, moreno e musculoso que tinha cabelo em um rabo de cavalo curto, falou. É verdade. Joan, um homem alto com cabelos dourados, assentiu. Liz olhou para a trilha dourada com um olhar sem emoção, pois parecia estar pensando em várias coisas. Quando a trilha dourada não era mais visível, ela olhou para o sofá. Onomatopeia de cheirar. Ela cheirou o ar um pouco. Vou lembrar do seu cheiro. Da próxima vez, vou matar você. Ela prometeu a si mesma. Adam, podemos ficar aqui? Anderson perguntou de repente. Ele tinha a expressão de alguém que estava se esforçando demais para não seguir o homem e atacá-lo, pois ele realmente queria testar a força do novo conde. Ponto. Quem ele queria enganar? Ele só queria lutar com alguém forte. Anderson cerrou o punho com força. Mas não agora. Não é a hora. Eu não negaria um pedido do filho do rei, mas... não cague no jardim. Não prejudique o jardim. Se você quebrar essa regra, eu vou te expulsar. Anderson e seus subordinados olharam para Adam com um olhar neutro. Você está pensando que somos cães ou algo assim? Eles não cagariam no jardim. Provavelmente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.